Bem-vindos a mais uma entrevista JETV, desta vez com o médico Bruno Maia, que acaba de editar o livro O Negócio da Saúde, com o subtítulo Como a Medicina Privada Cresceu Graças ao SNS. Agradeço desde já a disponibilidade de Bruno Maia para conversar alguns minutos connosco e pergunto-lhe desde já se esta predação, vou chamar-lhe assim, do sistema privado de saúde sobre o sistema público de saúde, quais são os contornos que ela toma? Boa tarde e obrigado pelo vosso convite para esta entrevista. Aquilo que nós temos atualmente na relação do SNS com os privados é uma coisa que é progressiva e que tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Portanto, na prática, aquilo que os dados que eu andei a colher me permitiram observar é que, à medida que o Serviço Nacional de Saúde foi perdendo serviços e profissionais também, e à medida que o Serviço Nacional de Saúde foi sendo suborçamentado e subfinanciado, nós vimos que há um aumento do volume de negócios e dos lucros do setor privado, sobretudo dos grandes grupos económicos privados, e que a isso correspondeu, de facto, alguma captação de determinados serviços e profissionais. Portanto, é uma evolução paralela, aquilo que eu chamo uma evolução paralela e combinada, entre alguma perda do Serviço Nacional de Saúde e ganho por parte dos privados. Como é que isto aconteceu? Aconteceu de várias formas, obviamente, tomou várias formas. Uma delas é aquela que é mais evidente, são as convenções que o serviço público assina com o serviço privado. Portanto, o serviço público não consegue dar resposta em determinadas situações, listas de espera para cirurgias, listas de espera para consultas e, sobretudo, listas de espera para exames complementares diagnósticos, e é forçado a recorrer ao serviço privado para dar resposta às pessoas que precisam. Mas peço desculpa por interromper, mas essa obrigação de o lado público recorrer ao privado é, como diz, combinada, isto é, de um lado estão os privados, o público a dizer vamos largar este conjunto de coisas e do outro lado estão os privados a dizer muito bem, então nós captamos-las. Evidente, por isso é que é combinado, ou seja, há um interesse do privado em captar estes serviços e houve, do ponto de vista político e das decisões que foram tomadas para o Serviço Nacional de Saúde, a criação de um ambiente, uma situação no Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista financeiro que favoreceu isso. Portanto, há de facto cada vez mais serviços a serem contratualizados com os privados, através das convenções diretas, mas não só. Depois entram aqui os sistemas de saúde, nomeadamente a ADSE, tem uma importância muito grande na fatia da rentabilidade dos privados. E, portanto, há esta evolução paralela e combinada do ponto de vista dos dois setores. Quando eu falo em existir alguma predação da parte dos serviços privados, é precisamente por causa disso. Há uma captação nos privados destes serviços que o SNS não consegue assegurar. Isso permite, obviamente, aos privados crescer, permite acumular volumes de negócios, lucros, etc., e utilizar isso no investimento de si próprio, do próprio setor privado, não é? O setor privado não está a fazer o seu trabalho. E ao investir em si próprio também permite criar mais condições para atrair ainda mais profissionais e mais serviços que estão neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Isto acaba por funcionar como um círculo vicioso em que, de facto, a captação dos profissionais e dos serviços e dos doentes do Serviço Nacional de Saúde para o privado alimenta ainda mais o privado e depaupera ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto tem acontecido ao longo dos últimos anos e eu acho que está na altura de nós pensarmos se é isto que nós queremos, se é o modelo que nós queremos para o Serviço Nacional de Saúde ou se queremos interromper este ciclo de parasitismo, de predação, como lhe quiserem chamar, a partir do setor privado da saúde. Essa é, portanto, exatamente a pergunta que se coloca. Ainda é possível, parece-me que, dado o adiantado estado destas coisas, ainda é possível estancar e reverter esta situação na saúde? É possível e é preciso duas coisas. É preciso algum dinheiro, obviamente, é preciso investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso uma coisa muito mais importante, que é preciso vontade.
É preciso vontade política, desde logo, como é evidente. Se não houver vontade de se quebrar este ciclo, nada vai acontecer. Neste momento, se nós simplesmente colocarmos mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que parece que vai acontecer a curto prazo é que esse dinheiro vai acabar por ser canalizado para as convenções, para as contratualizações, para os subsistemas e vai acabar por ir parar aos bolsos dos privados. Portanto, tem de haver vontade política de interromper este ciclo. Como é que isto se faz? Ora bem, tem de se voltar a captar para o Serviço Nacional de Saúde aquilo que ele tem perdido. E o principal elemento, ou o elemento fundamental nesta transferência são os profissionais, precisamente. E, portanto, nós temos que arranjar maneira no Serviço Nacional de Saúde voltar a captar os profissionais que já perderam e fixar aqueles que ainda cá estão. Portanto, tem de haver uma política de contratação de profissionais e de fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde para que se estanque esta hemorragia que tem alimentado este ciclo para o privado. Estamos no momento certo para lançar o debate sobre essas matérias, uma vez que o Orçamento de Estado está em debate nesta altura. Tem alguma confiança, digamos, em que o próximo orçamento, venha acomodar alguma alteração a este nível, ao nível da saúde? Eu tenho alguns medos em relação à discussão deste orçamento. Nós tivemos sempre um SNS suborçamentado até 2020, isto é, aquilo que era disponibilizado no orçamento era inferior àquilo que foi gasto no ano anterior. Em 2020 isso parou por um ano, ou seja, foi dado ao SNS, em termos orçamentais, aquilo que ele tinha gasto em 2019. Ora, problema, apareceu uma pandemia e veio trocar as contas a toda a gente. Exatamente. Orçamentos, teve de haver orçamentos retificativos, etc, etc. Portanto, a pandemia veio aqui criar confusão nesta evolução ao longo do tempo. Qual é que é o problema? É que mesmo com um orçamento que corresponde à despesa do ano anterior, será difícil neste ano porque o ano anterior é de pandemia, mas tirando essa exceção, mesmo acabando com a suborçamentação, o medo é precisamente que se nós não introduzirmos medidas estruturais no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que vai acabar por acontecer é que, de facto, o Orçamento da Saúde vai continuar numa rota crescente a ser canalizado para a contratualização externa. Claro. Portanto, nós vamos continuar a precisar do setor privado para fazer serviços que nós não conseguimos assegurar no público. Ou seja, o que é que o orçamento pode resolver? Com o orçamento vir medidas estruturais associadas. Claro. Aquela que eu já falei, que acho que é fundamental, que é as carreiras dos profissionais. É preciso pensar as carreiras dos profissionais de saúde, porque quando nós olhamos para aquilo que é a história do SNS, que é curta, são 40 anos, mas quando nós olhamos para a história do SNS, nós vemos que, de facto, os profissionais foram ficando ligados ao serviço público por causa da sua carreira. Nunca foi por causa do ordenado, porque o ordenado sempre foi mais baixo no serviço público do que no serviço privado. Os profissionais teimaram em manter-se porque havia uma carreira, possibilidade de progressão na carreira, graus, etc., acesso ao ensino, à investigação, até à própria gestão das unidades de saúde, etc. Portanto, nós precisamos voltar a repensar nisto. Isto foi destruído, de certa forma, há algumas coisas que se mantêm, mas o essencial das carreiras dos profissionais de saúde foram sendo desestruturadas ao longo do tempo, com a introdução dos contratos individuais de trabalho, a empresarialização dos hospitais, etc., etc. E nós precisamos voltar a repensar nisto, porque acho que é fundamental voltarmos a ter carreiras fortes no Serviço Nacional de Saúde. E depois também, provavelmente, precisamos de outras medidas também para os profissionais, nomeadamente a dedicação exclusiva. Claro. Porque, de facto, o pluriemprego entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado não favorece o Serviço Nacional de Saúde, seguramente. Pode favorecer o privado, eventualmente, mas o Serviço Nacional de Saúde não favorece seguramente. E, portanto, nós precisamos de uma estratégia de dedicação plena para os profissionais, que não tem de ser imediata, não tem de ser 100% imediata. Pode ser um plano progressivo, pode ser um plano progressivo ao longo dos anos com a exigência de contrapartidas da parte dos próprios profissionais, etc. Mas isto tem de ser feito, e tem de ser feito já, porque senão nós não vamos conseguir resolver este assunto só com um orçamento ou só colocando mais dinheiro no SNS. Deixe-me voltar um pouco atrás para lhe colocar a seguinte questão. Quando falou há bocado em combinados, em questões combinadas, a mais básica das lógicas obriga a que pensemos que do lado dos privados há, senão não havia combinação possível, uma cartelização. É isso que acontece, não é verdade? Houve alguma cartelização e há ainda, diria eu, na relação dos privados com a DSE.
a ADSE é um sistema muito particular, não é? Não vou conseguir explicá-lo, mas de facto a forma como a ADSE é paga aos privados é uma forma muito, muito particular, em que há a aferição de uma média dos gastos com os vários privados e depois a ADSE é paga de acordo com a média mais X%. E, portanto, a certa altura houve algum interesse dos próprios privados em coordenarem-se entre eles para fazerem pressão sobre a ADSE para que as tabelas de preços ou as tabelas de pagamentos da ADSE fossem revistas ou fossem fossem subidos os preços ou a possibilidade de subir os preços naquela tabela. E, portanto, houve um episódio de cartelização objetiva em que, de facto, houve uma dívida à ADSE que os privados não quiseram pagar, de cerca de 20 milhões de euros, e aí houve uma combinação dos vários privados para fazerem pressão sobre o Estado, sobre o Governo e a ADSE, para que essa dívida ainda não foi paga. Isso foi resolvido pela Procuradoria-Geral da República, que deu razão à ADSE. Exato. Sim. Infelizmente, nesta altura, já a ADSE está neste momento a negociar tabelas de pagamento com os privados para que este problema não se volte a colocar no futuro. Diria, no ponto de vista do tempo grande, digamos assim, diria que o Serviço Nacional de Saúde, o setor da saúde em Portugal, e que creio não será excessivamente diferente de vários outros na União Europeia, está a tender para a realidade, que aliás vem muito exposta neste seu livro, está a tender para a realidade que é a saúde nos Estados Unidos, numa altura em que aparentemente os Estados Unidos estão a fazer a movimentação exatamente ao contrário. Não lhe parece? É verdade. De facto, neste momento há nos Estados Unidos, quer dizer, todas as sondagens que são feitas à população dão valores esmagadores de maiorias de 75% a 80% de norte-americanos que querem mudar de sistema ou que não estão satisfeitos com aqueles, e é óbvio para toda a gente o porquê. Não há acesso, o acesso não é universal, há milhões de pessoas que não têm acesso a cuidados de saúde e os que têm ficam com dívidas para o resto da vida muito significativas. Eu acho que a grande diferença que nós temos, e a maioria dos países europeus, se não a totalidade, que nós temos em relação aos norte-americanos, é que nós temos serviços públicos de saúde que são universais, são fortes. Exato. E, portanto, a população está protegida à partida, pois há falhas e há insuficiências nos vários países como o nosso, evidentemente, mas à partida a população está protegida e tem acesso a cuidados de saúde independentemente da condição socioeconómica e de outras condições que possam aparecer. Só desestruturando os serviços públicos de saúde ou descaracterizando-os é que nós podemos tender para uma situação igual à dos Estados Unidos. Ou seja, nem é o próprio setor, nem é do setor privado que vem o perigo, digamos assim. A iniciativa privada na saúde sempre existiu em Portugal, é protegida pela Constituição e vai continuar a existir. A questão é o que é que fazemos com o Serviço Nacional de Saúde, como é que a gente o desenvolve daqui para a frente. Claro, de alguma forma, este ano e meio ou 2 anos, já ninguém sabe muito bem quanto tempo é que a pandemia leva, de algum modo a pandemia serviu para que os portugueses constatassem, sem a mais pequena dúvida, que sem o SNS o número de mortes por Covid-19 teria sido exponencialmente maior. É uma boa altura para fazer a conjugação destas duas coisas, a evidência social de que o SNS é, de facto, absolutamente imprescindível e a necessidade de maiores investimentos no próprio SNS? Eu acho que sim. Eu acho que antes da pandemia nós já tínhamos o SNS já tinha uma excelente aceitação na maioria das críticas, como é óbvio. E as críticas muitas vezes até são justas e ajudam-nos a melhorar. Sim. Mas talvez, peço desculpa por interromper, talvez o grosso da população pensasse que se o SNS era bom para poupar dinheiro. Um ano e meio depois da pandemia percebeu que é bom para salvar vidas, que é um bocadinho diferente. Sim, eu acho que nós enquanto seres humanos temos sempre esta tendência de que enquanto não vivemos as situações, não acreditamos muito. Claro. Não é? E a pandemia de facto fez-nos a todos em conjunto viver a mesma situação. Portanto, acho que sim, acho que é uma boa altura para pensarmos agora que a população percebeu que nós, provavelmente, na minha opinião, pelo menos, nós não sobrevivemos sem um serviço público de saúde, ou pelo menos não sobrevivemos bem sem um serviço público de saúde, e portanto está na altura de repensá-lo e planear o futuro deste serviço de saúde. E mais uma vez, reforçando que é evidente que precisamos de investimentos e de dinheiro, mas precisamos mais do que isso.
precisamos de fazer algumas alterações estruturais no SNS, nomeadamente na nossa relação com os profissionais, que são fundamentais para o tornar sustentável a longo prazo. Não sei se acompanhou há uns dias atrás o secretário de Estado, o Brilhante Dias, disse sobre o setor têxtil, não sobre o Serviço Nacional de Saúde, que a pandemia até nem tinha sido má toda para a visualização do setor têxtil português no estrangeiro. Era capaz de dizer mais ou menos a mesma coisa sobre os laboratórios nacionais? A pandemia não foi má de todo para os laboratórios? Eu nunca diria que a pandemia foi boa para ninguém. Compreendo, claro. Acho que não se pode dizer isso, porque a pandemia de facto foi uma catástrofe, digamos assim, que nos afetou a todos, inclusivamente ao setor privado. Agora, é evidente que há um conjunto muito específico do setor privado que ganhou dinheiro com a pandemia, certo. Também prestou serviços, verdade seja dita. Claro. Há dois que se destacam, em Portugal, claramente, a questão dos laboratórios privados. Agora, o Estado teria capacidade para fazer tantos testes se não fossem os laboratórios privados? Provavelmente não. Isto também tem de ser dito com alguma seriedade. Portanto, claro, a participação dos privados foi, neste caso específico dos privados, dos laboratórios que fazem análises, foi necessária para nós ultrapassarmos esta pandemia. E não há mal nenhum em admitir isso, acho eu. Claro. No caso dos laboratórios que produzem as vacinas, ela foi, claro que não há nenhum em Portugal, mas ela foi altamente rentável e, aliás, os lucros das grandes farmacêuticas que produziram as vacinas estão publicados já Sim. E são absolutamente astronómicos. Evidente. Há pessoas que, de facto, beneficiaram com a pandemia. Acho que em Portugal, apesar de tudo, essa realidade não é tão evidente, digamos assim. Acaba de falar em lucros publicados. Acontece, por mero acaso, que um dos maiores laboratórios portugueses não publicou os números mais recentes da sua atividade de gestão. Falo da Unilabs, como é evidente. Conseguiu compreender o que é que se passou no Porto, onde estamos os dois, por acaso. O que é que se passou entre a Unilabs e a Câmara Municipal do Porto relativamente à questão da atribuição a este laboratório das vacinas numa das zonas da cidade? É difícil explicar, porque o que é que eu sei? Sei que o país todo, exceto o Porto, não precisou de fazer contratualização com privados para administrar as vacinas. Portanto, há cidades maiores que o Porto, Lisboa, e há muitas cidades mais pequenas que o Porto. Portanto, todas elas conseguiram assegurar centros de vacinação que chegaram a toda a gente. E nós já estamos no fim da campanha de vacinação e ela é um sucesso, ponto final. Portanto, eu não percebo porque é que houve essa necessidade no Porto dessa contratualização. Contratualização, ainda por cima, peço desculpa por voltar a interromper, contratualização que foi a custo zero, o que eu, talvez por formação profissional, tenho dificuldade em compreender. Claro. Já havia naquele espaço um acordo com a Câmara para a realização de testes e, entretanto, decidiram prolongá-las para a administração das vacinas. Bem, correu muito mal, não é? É o que a gente sabe. Problema na gestão das vacinas, estragaram-se cerca de 1 milhar de vacinas, parece que não vai haver consequências para as pessoas que levaram com essas vacinas, mas o que nós sabemos é que é inexplicável a atitude da Câmara do Porto, porque é que o Porto precisou, e mais nenhum sítio no país precisou de recorrer a privados, e correu mal, não é? Foi uma aposta errada da Câmara do Porto, porque de facto aquilo teve de ser encerrado mais cedo do que aquilo que estava previsto, com provavelmente o desperdício de 1 milhar de vacinas. Permita-me que lhe coloque a última questão. Há uma série de setores que sobrevive à custa das rendas do Estado. Diria que a saúde é um dos maiores em Portugal a viver sob estas condições. O que eu sei seguramente é que os grandes grupos económicos que operam na saúde não teriam este desenvolvimento económico tão acentuado nos últimos anos sem o Estado. Não há dúvida rigorosamente nenhuma. Entre a Luz Saúde e a José Melo, a ponderação entre as duas, os lucros provirão cerca de 25%, portanto 1/4 de receitas da ADSE, mais os milhões que vêm das convenções com o Estado, mais
os dinheiros que foram entregues através das parcerias público-privadas, que entretanto provavelmente não foram altamente rentáveis como eles queriam, mas existiram. Portanto, há uma fatia muito significativa do negócio privado da saúde, dos grandes grupos, que é de convenções com o Estado, de convenções com subsistemas, nomeadamente com a ADSE. E, portanto... Quem precisa de clientes assim? Não vale a pena andar a angariá-los. A questão é esta, a iniciativa privada depender do Estado desta forma tão volumosa, não é que não possa fazê-lo, mas tão volumosa, acaba muito por pôr em questão, por questionar, não é, a natureza da própria iniciativa privada, não é? Que há de depender sobretudo do lucro, da eficácia, dos bons resultados apresentados e não da dependência daquilo que é uma renda fixa que o Estado paga porque o Estado não consegue providenciar. E, portanto, eu acho que para a saúde económica dos dois setores, tanto o público como o privado, e para a manutenção das boas regras de funcionamento do mercado no privado, estes dois setores deviam estar separados. O público. Pois, claro. Muito bem. Bruno Maia, muito obrigado pela disponibilidade e pelas informações que aqui nos trouxe. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Continuem a acompanhar as entrevistas da JE TV. Até uma próxima.